Meus pais não me ajudaram a fazer faculdade, mas anos depois me cobraram 240 mil reais para... Aquele jantar na casa dos meus pais começava como qualquer outro. A luz amarelada pendurada no teto lançava sombras compridas sobre a mesa exuberante, cheia de pratos que só apareciam em ocasiões especiais. Eu sentia o nó na garganta crescer enquanto meus olhos não desgrudavam da Mariana, minha irmã, brilhando no centro da atenção, como sempre. Mas o que aconteceu dali foi algo que nenhum de nós poderia prever. No meio do ar abafado, meu pai levantou a taça com um sorriso estranho, daqueles que escondem tempestades. Ele começou a falar de um segredo guardado há meses. Mariana ia se casar, na vinícola do Vale dos Vinhedos. Um lugar lindo, caro, cheio de charme e vinho especial. Eu podia ouvir os sussurros baixinhos entre os tios e primas, mas o que veio em seguida esmagou meu peito. Renata, disse minha mãe, com os olhos fixos em mim, queremos que você contribua com 240 mil reais para ajudar nos custos do casamento. Meu corpo congelou. O ruído da conversa sumiu. Foi como se o chão desaparecesse sob meus pés e o ar pesasse feito chumbo dentro dos meus pulmões. 240 mil reais? Eu quase não conseguia enxergar direito. Meus pais, os mesmos que tinham me prometido apoio para estudar, agora cobrando essa quantia absurda numa surpresa chocante? Era um golpe frio que me fez reviver os anos em que lutei e me sacrifiquei para tentar terminar a faculdade sozinha. Minha irmã, que sempre recebeu tudo à mão, nada disse. Era como se aquela exigência fosse natural para todo mundo, menos para mim. A sensação de abandono me nocauteava. As vozes na sala ficaram difusas. Eu comecei a procurar no olhar deles uma explicação, mas o silêncio só crescia. Foi então que descobri a verdade que me despiu por dentro. O fundo educacional que meus pais mantinham para dividir entre mim e a Mariana. Estava todo gasto por ela. Todo. Sem uma palavra, sem um centavo para mim. O choque virou raiva. Uma raiva crua e amarga, crescendo nas minhas veias. Eu senti o coração pulsar acelerado, as mãos tremendo e a vontade urgente de quebrar o silêncio que me esmagava. Respirei fundo, sem saber se ia explodir ali mesmo. Queria gritar, acusar, mas também queria entender o que acontecia naquela família que eu sempre achei que me amasse. A tensão crescia, os olhares se cruzavam e, mais uma vez, eu sentia me prender em uma teia invisível montada por segredos e cobranças. Naquela noite, decidi que não seria mais a sombra da Mariana, que não aceitava aquela cobrança injusta, nem o silêncio dos meus pais. A dúvida corroía minha alma. Será que deveria recusar a oferta? Tomar o controle da minha vida, mesmo que isso significasse abrir feridas profundas demais? Então, uma luz inesperada entrou pela janela do meu desespero. Amigos que eu nem esperava se aproximaram, oferecendo apoio e uma mão para levantar. Eles me desafiaram a transformar toda essa dor em força, a dar vida a um sonho que sempre guardei no peito. Criar um fundo de bolsas para jovens como eu, que lutam contra o abandono e o descaso. Sentada sozinha depois do caos, olhei para o céu estrelado e me perguntei, com um aperto sufocante no peito, o que realmente significa ser amada e aceita? Será que o amor que busco existe de verdade ou está só escondido sob o peso das expectativas que todos têm de mim? Eu ainda não tinha respostas. Só aquela pergunta cortante, ecoando no silêncio da noite. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sentada à mesa, olhando para o céu estrelado, a pergunta ainda ecoava na minha mente. O que realmente significa ser amada e aceita?
E enquanto me perdia nessa reflexão, um estrondo repentino quebrou o silêncio da noite. Um carro animal arrastando-se pela curva, talvez? O barulho formou um nó no meu estômago. O som aumentava, e de repente, o clarão de faróis iluminou a sala, entrando pela janela como se quisesse devorar o ambiente. Ouvimos batidas na porta. O coração disparou, um frio na espinha. Meu pai, normalmente tão dono da situação, levantou-se abruptamente, os olhos com uma mistura de preocupação e medo. Mariana olhou de relance para mim. Uma expressão de incerteza cruzou seu rosto. Por um instante, minha raiva ascendeu para longe. O que estava prestes a acontecer parecia tão maior que a disputa entre nós. "O que foi isso?" perguntou minha mãe, a voz trêmula. Alguém bateu novamente, dessa vez com mais força. Um estrondo. Meu pai foi até a porta. Meu pulso pulsava alto em minha cabeça. Ele abriu devagar, e a luz ofuscante invadiu o ambiente, revelando uma figura familiar que eu jamais esperaria ver. Era o Carlos, meu ex-namorado. Ele estava pálido, com o cabelo desgrenhado e uma expressão que misturava desespero e raiva. Ele tinha um olhar intenso, quase primal, que me deixou sem palavras. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" Não consegui evitar a pergunta que escapou dos meus lábios. "Renata, eu preciso falar com você. É urgente." A voz dele tremia. Meu estômago se encolheu, como se algo ruim estivesse prestes a sair. Os rostos dos meus pais começaram a ficar tensos. Carlos avançou, sem se importar com o que estava acontecendo. "Você precisa saber a verdade sobre o fundo educacional. Sobre Mariana." Ele respirou fundo e continuou, sua voz mais firme. "Eu não queria fazer isso, mas não posso mais manter em segredo." A sala se encheu de murmúrios enquanto eu tentava processar. A verdade sobre o fundo educacional? O que isso tem a ver com Mariana? Fiquei paralisada, presa em uma rede de confusão e expectativa. O que ele queria dizer? As palavras de Carlos eram como um golpe no meio do meu peito. "O que você está falando?" perguntei, a voz quase falhando. Ele olhou para mim, os olhos cheios de emoção. Mariana não precisava daquele dinheiro para o casamento. Ela estava escondendo uma verdade que pode arruinar a vida de vocês. O dinheiro que seus pais usaram era para você. O tempo pareceu parar. O Dunyam, as vozes, tudo se desfez em um borrão. O choque era palpável. Mariana, com seu vestido de noiva perfeito e olhar doce, era o motivo de tanto segredo? "O que você quer dizer?" A indignação começou a se misturar ao medo. "Eu soube..." Carlos hesitou. Ele estava sobrecarregado. As palavras não saíam. Ele finalmente tomou coragem. "Eu soube que Mariana está usando drogas. Ela estava usando o dinheiro do fundo para sustentar o vício." Uma onda de choque varreu a sala. Silêncio. O que ele disse estava tão longe da minha realidade que não conseguia encaixar as peças. "Isso é uma loucura, Carlos. Você não sabe do que está falando", gritou Mariana, a cor desaparecendo do seu rosto. "Estou falando a verdade." "Eu vi, Renata." Ele se virou para mim, suas mãos tremendo um pouco. "Você tem que ajudá-la. Se os seus pais descobrirem, tudo vai desmoronar." Meu coração parecia ter caído no chão. A imagem da minha irmã, a garota perfeita, a mais amada da família, iria se despedaçar. E quanto mais pensava sobre isso, mais eu sentia o buraco se abrir na minha barriga. Agora, o verdadeiro peso das expectativas se tornava uma pressão insuportável. Meus pais, Mariana, tudo o que eu conhecia estava prestes a mudar. A pergunta na minha mente agora não era mais sobre amor ou aceitação, mas sobre lealdade. O que eu faria em seguida? Teria coragem de enfrentar essa nova realidade? E ao olhar para Mariana, eu percebi. Tudo não era o que parecia. E a linha que separava o amor do ódio, a aceitação da rejeição, já não existia mais. O que eu faria em seguida? Teria coragem de enfrentar essa nova realidade? A sala ficou em silêncio enquanto os olhos se fixavam em mim. As palavras de Carlos ecoavam na minha mente. Uma tempestade de confusão e incredulidade. Mariana, minha irmã, perfeita aos olhos dos nossos pais, escondendo um vício?
Isso não fazia sentido. Meu coração acelerava. Um nó formava na minha garganta. Não! Isso não pode ser verdade! Eu gritei, sem conseguir controlar a emoção. Era mais fácil rejeitar a ideia do que aceitar a realidade cruel que Carlos estava revelando. Mariana. Ela não poderia estar fazendo isso. Olhei para ela. Seus olhos estavam arregalados. Uma mistura de raiva e medo. Carlos, você está falando besteira. Isso é uma grande mentira. Mariana se virou para mim, suas palavras torcidas pela desesperança. Ela parecia perder a imperturbabilidade que sempre a cercou. Eu queria acreditar nela, mas a intensidade da expressão de Carlos fazia meu coração fraquejar. Ele não parecia mentir. O que ele disse começava a dar forma a tudo o que eu havia ignorado por tanto tempo. As mudanças de humor da Mariana, os sussurros quando ela achava que ninguém estava ouvindo, tudo ganhava sentido agora. E então, em meio ao caos absoluto, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta da frente se ergueu com um golpe violento, estilhaçando a moldura de madeira. Todos nos viramos para a entrada, o medo estampado nos rostos. Uma figura encapuzada entrou, olhos furiosos à vista. O mundo parou novamente. Saia da minha casa! Minha mãe gritou, mas a voz tremia. A figura se aproximou, revelando-se um homem, e sua presença era ameaçadora. Onde está Mariana? A voz dele soava como um trovão. A incerteza fez o meu corpo se encolher. Você não pode estar aqui! Gritei, tentando agir com coragem. Ele ignorou meu protesto. Seus olhos só buscavam Mariana. A tensão era palpável, uma carga elétrica no ar. A cada passo que ele dava, a sala parecia encolher. Mariana ficou em silêncio, paralisada. E isso me aterrorizava. Com um rápido movimento, ele se virou para ela. Você fez o que eu pedi? A pergunta estava carregada de uma ameaça que eu nunca antes percebi. Mariana, com uma expressão que quase me quebrou, respondeu num sussurro. Eu não consegui... Eu só... O homem se aproximou mais, sua expressão mudando lentamente de raiva para um desprezo feroz. Você tem até amanhã, ou eles vão descobrir tudo. O tom de sua voz deixava claro que não era um pedido, mas uma ordem. O pânico tomou conta de mim. O que essa pessoa sabia? O que Mariana havia feito? As palavras de Carlos ainda reverberavam na cabeça. O fundo educacional. O vício. Tudo havia se tornado uma tempestade inevitável, e o verdadeiro perigo estava agora à porta, em busca de minha irmã. Meus pais, em choque, mal conseguiam reagir. Eu olhei novamente para Mariana. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Estava evidente que ela estava presa em algo muito maior. Mas o que exatamente era essa armadilha? O que estava realmente se desenrolando sob a superfície da vida da minha irmã? A pergunta que ecoou em minha mente era clara agora. O que mais eu não sabia? E que poderia estar bem diante dos meus olhos, pronto para explodir como uma bomba. Unei as forças para desmascarar aquela situação, antes que fosse tarde demais. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. A sala estava em silêncio profundo. O homem encapuzado se aproximava de Mariana, e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Eu olhava para minha irmã, seu rosto pálido como a luz da lua, seus olhos grandes e cheios de medo. Os meus pais estavam hesitantes, sem saber como reagir, mas todos nós sentíamos que algo estava prestes a mudar. E então... O que você fez, Mariana? A voz tremia, quase um sussurro ao tentar entender, mas a resposta viria em forma de grito. Ela se virou para mim, o olhar carregando um desespero que eu nunca imaginei ver. Você não entende. Eles estão atrás de mim. Eu não pude fazer o que ele queria. As palavras a saírem de sua boca eram como uma bomba. Meu coração disparou. O que exatamente estava acontecendo? Seria isso uma armadilha? Um jogo de manipulação? Quem está atrás de você? Gritei, minha voz ecoando nas paredes, enquanto tentava juntar as peças. Mas a resposta ficou presa nas cordas vocais delas, sufocada pelo medo. O homem se aproximava cada vez mais, e não conseguia evitar um passo para trás. Ele não era um desconhecido qualquer.
Seu olhar penetrante trouxe à tona uma sensação de reconhecimento. Aquela raiva que emanava dele não era apenas ameaçadora. Era familiar. Carlos, se você disser mais alguma coisa... Minha mãe começou, mas a voz dela era interrompida pelo barulho do homem avançando, cortando o discurso como uma faca. Você não faz ideia do que está envolvido nisso tudo! Ele gritou, e a sala parecendo tremer com sua voz. As luzes cintilaram. Sei que você sempre foi a queridinha da família, mas isso acaba agora. Então, como se o tempo tivesse desacelerado, ele apontou para a sua bolsa. Uma garrafa escorregou e rolou pelo chão. O vidro brilhante refletiu a luz, e numa fração de segundo, entendi. Era uma garrafa de bebida. Mariana a pegou. Seus dedos tremiam, e tudo fez sentido. O calor tomou conta de meu corpo. Não. Minha mente estava paralisada. Era uma combinação de choques que não se limitava apenas ao vício, mas a um véu de mentiras que cobria toda a nossa vida. De repente, Carlos olhou para todos nós, uma onda de desespero nos seus olhos. Não é o que pensam. Mariana não é o que parece. Ela não está sozinha nessa, e eu não sou o único que sabe. Ele se virou para mim com um olhar de súplica. A verdade que ela esconde pode destruir tudo. E lá estava eu, presa em um labirinto de revelações. Não apenas sobre Mariana, mas sobre quem realmente éramos. O olhar do homem me lembrou a noite em que descobri que Carlos tinha sido mais do que um namorado. Ele era parte de um círculo que eu achava que conhecia, mas que agora sentia tão distante. Era como se um tapete tivesse sido puxado sob meus pés. O que você quer dizer com não está sozinha? Perguntei, o desespero subindo pela minha garganta. Carlos hesitou, e por um momento, a sala inteira estava presa naquela respiração suspensa. Existe um grupo. Eles sempre sabem. Mariana não é a única. Eles estão em toda parte. Eu não posso proteger mais você e sua família se ela não decidir se livrar disso. Nesse momento, o homem encapuzado interrompeu, sua voz soando como um apito gélido. Olhe, não estou aqui para brincar. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. O que você fez, Mariana, trouxe riscos para todos nós. O estalo nas sombras se tornou palpável. Tudo ao nosso redor começou a flutuar em um mar de perguntas sem respostas. O que estava acontecendo ali? O peso da verdade se tornava um fardo, e o que antes era uma briga entre irmãs agora se transformava em um cataclismo emocional que poderia mudar tudo. A imagem da noite tranquila que começara com um jantar em família agora se desfez, girando em um turbilhão de traições, segredos e medos. Em um golpe de instinto, decidi que não poderia ficar parada enquanto tudo isso se desenrolava. Eu tinha que saber mais, descobrir o que realmente estava acontecendo entre as sombras da minha irmã, o grupo, Carlos. E, imediatamente, algo se acendeu dentro de mim, um desejo ardente de desmascarar a verdade. Seria eu a única disposta a enfrentar isso? Eu olhei para Mariana, vi seu desespero transformado em algo mais. E com isso, uma nova pergunta nasceu dentro de mim. Até onde você iria para proteger quem ama? Essa linha entre amor e dor agora estava tão turva que mal conseguia ver através dela. E então, a luz da sala piscou novamente. O homem recuperou a atenção e, antes que pudesse ficar mais confusa ou tomar uma decisão, ele se virou para mim. Eu sabia que a resposta a todas aquelas perguntas estava prestes a ser revelada, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. O clima na sala estava tenso. Mariana estava quase em choque, e o homem encapuzado a olhava como se representasse o peso de todas as decisões erradas que ela havia tomado. O coração dela parecia bater descompassado, como se a adrenalina estivesse prestes a estourar. A garrafa às suas costas, um símbolo do que ela escondia. Tudo era opressivo. Você precisa sair agora! Gritei, com a voz mais firme do que me sentia. Olhei para Carlos, cuja expressão indicava que ele também estava lutando para entender tudo aquilo. A verdade estava mais perto do que pensávamos, e Mariana era o centro de tudo. Não, você não pode, ela respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Foi como se, naquele momento, ela estivesse se despindo de suas defesas emocionais, mostrando uma fraqueza que todos nós, de alguma forma, compreendíamos. O homem se aproximou mais, talvez buscando confirmar alguma coisa que só ele sabia. Mas agora era como se tudo girasse em torno de mim. Ele olhou nos meus olhos e pôde ver a briga interna. Proteger minha irmã ou salvaguardar a família que eu sempre conheci? A decisão de Mariana não afeta apenas ela. A vulnerabilidade dela é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, disse Carlos. E suas palavras eram carregadas de urgência. Eu estava com a mente em uma tormenta. O que fazer? O que dizer? Finalmente decidi falar com firmeza. Mariana, você precisa nos contar a verdade. Essa situação é mais grave do que você imagina. A sala começou a ficar mais gelada, como se o peso das palavras estivesse afetando o ar ao nosso redor. Ela hesitou, mas a pressão era imensa. Com um gemido quase inaudível, Mariana murmurou: Eu me envolvi em algo muito além. Eu não sei como sair disso. A sala parecia respirar. O homem encarava Mariana, e nesse instante, eu percebi que ele não era apenas uma ameaça, mas um alerta. Um sinal de que ela estava emaranhada em algo que avançava além da nossa cognição. O que você está dizendo? Perguntei, a urgência crescendo. O silêncio foi quebrado pela pergunta que todas as nossas consciências estavam fazendo. Mariana finalmente começou a falar, esboçando o que parecia ser um desabafo doloroso. Eu fui apresentada a um grupo que prometeu ajuda, um jeito de levantar grana rápido. Mas isso não era o que eu pensava que era. O olhar dela estava distante. E nesse momento, percebi que não apenas a vida dela estava em risco, mas a nossa. O encapuzado a interrompeu, apertando os punhos. Você teve uma chance, Mariana. Agora você precisa decidir de que lado está. Um nó se formou na minha garganta. O que estava em jogo era muito mais do que apenas dinheiro. Era a sobrevivência, a verdade íntima de quem éramos. O amor fraternal estava em risco. Com um impulso de determinação, me aproximei. Nós somos a sua família. Podemos ajudar, mas você precisa se abrir. A minha voz estava firme, mesmo que o medo estivesse erguendo barreiras em minha mente. Nesse momento, pude ver o fundo emocional do olhar dela se desmoronando. A luta dela não precisava ser solitária. Todos nós estávamos ali, prontos para enfrentar a tempestade. A luz da sala brilhou num momento esperançoso quando ela disse: Eu quero ajuda. E Carlos, por favor, me ajude. Com isso, o homem encapuzado hesitou. Seu papel já não era mais apenas um algoz. Ele havia se tornado parte de uma luta maior. A tensão foi se dissolvendo lentamente. E assim, com um aperto no coração, todos nós unimos forças. Era a hora de enfrentar a realidade. O caminho seria difícil, mas Mariana não carregaria o peso sozinha. A sala se sentia preenchida por uma nova determinação, e mesmo o impacto da verdade estava ali, pronto para ser usado na busca pela redenção. Quando finalmente recobramos a calma, percebi como tudo iria mudar, e o futuro estava mais perto do que imaginei. A vida seguia, após aquele tumulto emocional, e o desafio de reconstruir a confiança estava apenas começando. Mas um novo capítulo estava prestes a se abrir, e eu não queria perdê-lo. Agora, a mensagem que deixo para vocês é clara. Vocês precisam se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias que virão e saber como essa trajetória se desenrola. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou dessa reviravolta. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar e fazer parte dessa comunidade incrível. Cada um de vocês faz a diferença.